Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E o nosso episódio de hoje tem a ver com uma situação que já gerou, inclusive, notificação da Receita Estadual alguns anos atrás, quanto àquela questão dos medicamentos bonificados. E se aplica a qualquer produto que tenha substituição tributária, né? E sobre a incidência do valor e da base de cálculo a ser utilizada na substituição tributária. Como é que eu vou pagar ICMS, segundo indaga a consulente a partir da consulta número 20 de 2025? Caso envolver aqui medicamentos, repito, vale para qualquer regra de substituição tributária, que trabalha com a ideia de presunção de tributação futura, né? O tema substituição tributária nos é muito caro, temos livros em terceira edição publicado. Aqui embaixo você vai encontrar um linkzinho deste trabalho que nós temos, né? E que tem a ver com uma tributação de uma etapa subsequente. Então você está na dita substituição tributária subsequente, né? Das três modalidades que existem. E você está bonificando o produto, mas não as etapas subsequentes. A consulente pergunta, diante disso, né, e representando as associadas, repete-se aqui que uma consulta pode ser feita ou pelo contribuinte ou pela associação daqueles que representam, elas operam como distribuidora de medicamentos e solicitam qual é o esclarecimento acerca lá do inciso 6º, parágrafo 2º do artigo 8º do regulamento do ICMS, né, que foi introduzido por um decreto de 2025 e dispõe sobre não integrar a base de cálculo do imposto o montante do imposto referente à bonificação. Você sabe que o STJ tinha uma súmula, nós já tratamos isso aqui em outro momento consulte, né, que a bonificação é considerada um desconto incondicional e, portanto, não é tributado. Também já falamos da diferença de bonificação e de doação, né? E nós vamos linkar depois na emendazinha os momentos consultos que nós tratamos, a súmula que nós tratamos, bastará você ir atrás. E isso realmente mudou a partir de 2025, decreto 9.015 aqui no Paraná, copiando Santa Catarina, que já tinha na lei lá que bonificação nem integra a base de cálculo. Lembrando que bonificação é aquela entrega da dúzia de 13, da meia dúzia de 7. Você está recompondo um valor anterior ou coisa parecida e não pode estar vinculado a fato futuro incerto, né? Tanto é verdade que na lei complementar de 114, para efeitos de IBS e CBS, a bonificação tem que estar junto com o produto. Se eu puder mandar um caminhão de bonificação, isso não é bonificação. Isso é doação, logo é tributário. Bonificação é limitada à entrega junto com o produto como um todo, e o mesmo produto. Senão daí uma compensação já foge da figura. E ele pergunta, ó, considerando isso, né, questiona a associação, a base de cálculo do imposto devido por substituição, como fica? Resposta do Estado. Informa-se a consulente, em consonância com firme jurisprudência do STJ, em se tratando de operações submetidas ao regime de substituição tributária. Bom, aqui quando ele fala eu faço um momento de interrupção para citar um voto da ministra Helena Calmon, né, num embargo de divergência, num recurso especial. Nós vamos colocar aqui embaixo o linkzinho, tá, gente? Não se preocupe. Número 715-255 de Minas Gerais. E a emenda diz o seguinte: embargos de divergência tributária, ICMS, substituição tributária, vendas com bonificação, recolhimento destacado, ausência da presunção de manutenção de benefício. Ou seja, já estamos caminhando aí para o conceito lógico de que realmente o STJ vai ter entendimento pela tributação da parcela do ICMS-ST. Por quê? É uma etapa subsequente, essa não está bonificada. Eu não posso doar o que não me pertence. Essa é a regra básica, tá? Voltando aqui à consulta. O valor da mercadoria bonificada deve integrar a base de cálculo da retenção do imposto relativo às operações subsequentes com as mesmas mercadorias por ser inexequível, como reconheceu o STJ, entre outras jurisprudências esta,
eu vou linkar, e localizando mais eu vou colocar. E esse é um diferencial que aqueles que nos acompanham sabem que nós temos. E eu ficaria muito feliz que você dissesse, olha, você não acompanha o Momento Consult? Tem uma diferença. Às vezes o cara fala demais, e fala mesmo, né? Mas ele deixa tudo explicadinho, com link, coisa e tal. Você se localiza, você consegue entender, por mais que o expositor não tenha competência para fazê-lo, o material acaba deixando claro. Então, curta, comente, compartilhe, tá? É um favor que você faz aos seus colegas. Eu sempre digo, você que é profissional da contabilidade, que se você somar 2 e 2 tem que dar 4. Essa é a matemática clássica. Agora, na matemática do conhecimento, dividir é somar. Divida e você vai ter pessoas que vão contribuir com você. Então, divida esse material, nós queremos felizes, tá? E acho que o seu colega também. De acordo com o STJ, respondendo aqui, a suposição de que o contribuinte substituto irá repassar ao cliente a bonificação que lhe foi concedida pelo substituto é impossível. E é, a menos que ele também faça, mas isso é um fato futuro e depois ele pede restituição e ressarcimento. Você não tem como prever, é um fato futuro incerto. Na hipótese de praticar com o consumidor preço inferior ao valor utilizado como base de cálculo, tem o contribuinte substituto o direito de recuperar a diferença, que é exatamente o que eu falei. Assim, nas operações sujeitas à substituição tributária, exceção à regra de que o valor da mercadoria dada em bonificação não integra a base de cálculo, deve este valor ser computado sim para efeito de determinação do imposto. Ou seja, eu retiro do imposto próprio, mas eu incluo no imposto retido. E pior, é a decisão do STJ, porque você deu a bonificação. O cliente não vai ter que dar. Fato futuro incerto. E é por isso que você pode restituir. Nas operações sujeitas, como exceção à regra de que o valor em bonificação não integra, você tem que computar então. Destacando que a exclusão do valor da mercadoria bonificada da base de cálculo da operação requer que as correspondentes unidades constem na nota fiscal. Gente, essa consulta é de 2025. A Lei Complementar 214 também já traz essa regra para configurar o que é uma bonificação. Voltando, seja considerada na determinação da base de cálculo do imposto, devido por ST, sendo sobre essa importância acrescida de outras eventuais cobranças feitas ao destinatário, adicionando a essa parcela, inclusive, a MVA, a margem de valor agregado, que em outros estados a gente chama de adicional de valor agregado, índice de valor agregado, IVA, né? Conforme o estado. Dessa mesma forma, se tratando de mercadoria cuja base de cálculo para a retenção do imposto corresponde a preço sugerido, nós vamos ter lá preço médio ponderado, né, que é o famoso PMPF, preço médio ponderado ao consumidor final. Então, P de preço, M médio, ponderado e final. Senão ia ficar PMPCF. PMPF, a sigla é mais enxuta, né? E deve ser considerada a quantidade total de mercadorias, leia-se inclusive a bonificação, para efeito CST, tanto das vendidas quanto das dadas em bonificação, para a determinação do valor total da base de cálculo. Por fim, esclarece a consulta que o ICMS livre por substituição é determinado mediante a aplicação da alíquota vigente para a operação interna sobre a respectiva base de cálculo apurada, aí, segundo as regras mencionadas anteriormente. Há alguns anos atrás, a bonificação de mercadorias e medicamentos é muito grande no setor, né? Eles trabalham lá com o conceito de mercadoria bonificada, como também tem conceitos aí muito clássicos, né? De genérico, referência, marca, os famosos POs, né? Que nós sabemos, quem é da área sabe o que significa, quem está na área do mercado de farmácia sabe muito bem por que usa. Essas bonificações são comuns. E o fisco sempre defendeu que a tributação, naquele instante, pode não ser exigida quanto à bonificação do ICMS próprio, o ICMS retido é etapa futura. Tanto é verdade que o STJ acaba por reconhecer essa tese. Fica a dica, fica a observação, e embora tenhamos falado aí de medicamentos, serve para qualquer caso de substituição tributária, tá bom? Gente, eu espero ter sido útil, né? Foi uma consulta um pouco mais rápida, né? Nós vamos linkar todo o material lá na emenda, como nós costumamos fazer. E se você ainda ficou com dúvida, tem um detalhe que mereça observação, combine conosco a seguinte regrinha. Ou você põe aqui embaixo, onde tem comentários, né?
onde você vai poder fazer sugestão de pauta, dúvidas, questionamentos outros, ou então mandar para o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br. Momento Consult tudo junto, viu, gente? E resto, nos acompanhe nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, aqui, Gilberto Meira ou nossa querida Consult. Nós estamos sempre com você e aguardamos uma próxima oportunidade, uma próxima temática para trazer assuntos que são do interesse de todos nós. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima. Tchau!